Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Olá pessoal, hoje 13 de dezembro, saímos da Copa, né? Saímos da Copa, mas o país continua e continua bem. O tema de hoje é um tema espinhoso, não é um tema simples, pode ser um grande elefante no meio da sala, onde as pessoas não querem enxergar, que é sobre violência, sobre as implicações psíquicas de traumas psicológicos acusados por abusos sofridos, goste ou não goste, certo ou errado, estatisticamente é mais com mulheres, muito com crianças, e diz respeito à violência contra a mulher. Não que não possa acontecer com homens, com pessoas vulneráveis, mas o assunto com a mulher é muito mais. E uma coisa até me chama a atenção, se isso não é histórico também, essa coisa do homem tem que ser maior, tem que ser mais forte, ou tem que mandar. A sociedade já teve muito disso, né? As mulheres não podiam votar, as mulheres não iam para a escola. Uma coisa que me chama a atenção é hoje ainda nas televisões brasileiras, mundiais, nos filmes de Hollywood, nos filmes brasileiros, os casais, eu não sei o que passa isso, talvez a entrevistada de hoje possa nos dar uma pitada. Mas o homem é sempre maior do que a mulher. No casal, sempre o homem é maior, é mais forte, a mulher olha sempre um pouquinho para cima. Eu não conheço um filme, uma novela, hoje à noite, quem assistir, olha na novela, que os casais, o homem é sempre mais forte. Eu não sei o que isso passa, ainda não desvendei, mas tem uma matéria muito bacana hoje no Globo, vale a pena, o Globo de hoje, que é da ministra Rosa Weber, que fala sobre a eliminação da violência contra a mulher. É uma matéria muito longa, bonita, que eu vou dar simplesmente um papo rápido. Entre janeiro de 2020 a maio de 2022, o país registrou mais de 572 mil medidas protetivas de urgência. E a maioria absoluta é para as mulheres. Entre as vítimas de feminicídio, cita a ministra Rosa Weber, 62% eram negras, 37,5% brancas. Até isso a gente ainda tem de violência. Nas mortes violentas envolvendo o sexo feminino, 70% eram em negras e 28,6% em brancas. Termina, ministra. A Lei Maria da Penha tem dado imensa contribuição ao combate à violência contra a mulher, mas são imprescindíveis cada vez mais avanços civilizatórios. Que palavra forte e ao mesmo tempo delicada, né? Daí a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Convido todos a envidarem renovados esforços para a construção de um novo tempo com a promoção de equidade entre mulheres e homens. E hoje aqui, no nosso estúdio da rádio Toda a Palavra, nós estamos com
Flávia Pitela, psicóloga clínica hospitalar, psicóloga perito judicial, fundadora e coordenadora do projeto Terapia para Todos, que atende presencialmente, online, em todo o Brasil e até fora. É a nossa entrevistada para falar sobre implicações psíquicas de traumas psicológicos causados por abusos sofridos. Flávia, já estamos nus? Já estamos nus. E a palavra toda é sua para falar o programa todo agora. Muito obrigada, doutor Mauro, pelo convite. Acho essencial a gente estar falando sobre esse assunto nesse momento, principalmente porque estamos num momento vivendo onde está em pauta essa questão da violência, e a questão da violência contra a mulher nos últimos anos, nos últimos tempos, principalmente por conta da pandemia, onde mulheres ficavam presas dentro de casa, filhos, crianças ficavam presos dentro de casa por conta de ter que se resguardar e acabavam sofrendo ainda mais abusos, né? Porque a pandemia nos fez ficar trancafiados com os abusadores, né? Era inevitável você não virar e não ter que ficar convivendo 24 horas com aquele abusador dentro de casa. Sejam crianças, sejam mulheres, sejam pessoas de qualquer tipo de gênero, estado, raça, ideologia, nível social e tudo mais. Você conviveu durante a pandemia. Até isso a Covid fez mal, Deus. Exatamente. Porque muitas mulheres não tinham para onde fugir. Iam fazer o quê? Tinha que ficar dentro de casa, teve o toque de recolher, né? A gente teve que ficar alguns dias, né, todo mundo. Até isso, a pandemia trouxe. O que ainda não está contabilizado. Eu tentei até ontem, vir hoje aqui, agradeço o convite novamente, trazer números, né? Exatamente números que, vamos dizer, que explicassem o que aconteceu na pandemia, mas esses números ainda não estão disponíveis, porque ainda está muito cedo, até mesmo porque a pandemia não passou, a pandemia ainda continua, as coisas estão voltando ao normal, nós estamos voltando a sair, os abusadores estão voltando a sair, assim como as vítimas também estão voltando a sair, porém os abusos durante esse período foram números muito significativos, que logo teremos acesso e provavelmente ficaremos muito espantados, né? Com a matéria que o senhor trouxe hoje aí, da ministra Rosa Weber, é importante a gente entender, né, que muitas vezes o abusador não é um estranho, não vai ser uma pessoa que vai te pegar no meio da rua ali passando. Pode acontecer? Pode acontecer. E acontece. E acontece principalmente em campos das grandes universidades do nosso país. As federais, estaduais, os campos são enormes, né? Cada faculdade tem o seu prédio, mas são campos, é enorme. Então, realmente, muitas vezes, tem um buraco sem luz ali, você acaba acontecendo essa coisa de ser pego num beco, ser estuprada e tal, etc. E tal. Mas não é, o número principal não vem daí. Isso pode acontecer? Pode, mas o número principal não vem daí. O número principal vem de dentro de casa. Normalmente são pessoas conhecidas, são pessoas familiares, ou são pessoas que frequentam... E conhecidas há um bom tempo, né? Exato. Onde a criança vai ter a intimidade com aquela pessoa, e aquela pessoa vai poder ludibriar, né? Trocar uma carícia, né? Entre aspas, como a gente pode dizer, por um presente, né? No caso da criança, a criança querer desde um pirulito até um brinquedinho, alguma coisa, a pessoa fala, vem fazer uma carícia no tio, etc. e tal. Não se enganem com relação só a abusos, com relação de homens com crianças e tal. Existe, eu tenho no consultório, na prática, de meninos que foram abusados por suas babás, tá? Então tem também... A babá abusando. Sim. E histórias muito complicadas que, inclusive, a pessoa, quando chega no consultório, ela traz isso como se fosse algo que ela já resolveu, que ela já tratou, que ela já está super bem com aquilo. E tem dicas assim para levantar a suspeita? Tem. O ideal é você reparar na atitude da criança, a criança abusada, né? Falando especificamente da criança, depois eu vou falar um pouquinho das mulheres. A criança, normalmente, ela começa a ficar um pouco mais retraída, irritadiça,
ela pede muito para estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa provém algo para ela. Há uma coerção no seguinte sentido: é um segredo seu com o tio, com a tia, não pode contar para ninguém, etc e tal. Porque senão você não ganha mais que de repente até você pode pensar que está gostando, exatamente, que é bom estar com ele. Exatamente. Vou dar um exemplo do consultório próprio. Tem um rapaz que foi abusado pela babá, a mãe, que era professora de escola pública e tal, veio descobrir muito tempo depois. Na verdade, não era uma babá, uma cuidadora que passava o tempo com a criança, e toda a pessoa meio que dormia algumas vezes na casa dessa família. E aí, na hora de dormir, a mãe, querendo botar o filho para dormir, não, quero ir lá dormir com a fulana. E aí, não, vai dormir aqui com a mamãe vai te botar para dormir hoje e tal, não sei o que, não sei o que. Numa dessas, voltando para casa mais cedo, ela pega o filho de 3, 4 anos no quarto da cuidadora. Exatamente, fazendo coisas, fazendo carícias e tal, não sei o quê. Nesse caso, o abuso foi ela querer que a criança fizesse coisas nela. E ela também fazia, porque, óbvio, é importante a gente lembrar, Freud já falava, a sexualização da criança. Então, é importante entender que a criança gosta também de sentir prazer. A criança se masturba, a criança se toca, a criança faz tudo isso para sentir um prazerzinho. Só que ela não tem a maldade de que ela está fazendo aquilo, que aquilo é uma coisa, meu Deus. Até mesmo porque para a criança não há maldade nisso. Então, o abusador se utiliza dessa. O abusador, ele tem alguma relação de que ele foi abusado? Existe? Muitas vezes. Não podemos dizer que é 100%, porque nada é 100%, mas em 87% dos casos, o abusador foi abusado em algum momento de sua vida. Ou várias vezes, tá? Mas pelo menos uma vez em algum momento de sua vida. E ele torna aquilo banal. Ele torna aquilo natural. Pode tornar aquilo como uma vingança? Não, né? Vingança, pelo menos até hoje, são 23 anos de atendimento, ainda não encontrei. Já que eu fui, tem um livro de Voltaire chamado O Homem dos 40 Escudos, né? Que ele pega uma doença e sai contaminando todo mundo de raiva, já que eu peguei. Isso eu já vi acontecer com portadores do HIV. Do HIV. Portadores do HIV, eu já vi isso acontecer. E eu vi no consultório a pessoa saber que ela estava sendo perversa. Podia contar essa história para o nosso periódico científico, hein? Mas vamos deixar isso para lá, porque senão o programa acaba e você não fala. Mas o que é importante entender é que, normalmente, a criança tem prazer com ela própria. Ela tem prazer de se tocar e tal. A própria sexualização do bebê, ainda bebezinho, né, meses, da mãe quando passa o hidratante no corpinho do bebê, uma carícia e tudo mais, o bebê sente prazer com aquilo e é importante que ele sinta, porque é onde ele aprende. Bowlby, que é o outro psicólogo famoso, né, que foi discípulo também de Freud, Bowlby, ele fala sobre a teoria do apego, que a gente aprende a gostar, aprende a amar, aprende a sentir carinho, aprende a ter essa relação com os outros, de dar e receber carinho, através dos primeiros contatos do carinho com a mãe. No colo, na carícia, na troca de olhares enquanto está mamando, tudo isso. Bowlby fala da teoria do apego exatamente para esse lado, onde você e eu, todos nós, aprendemos a amar, aprendemos a gostar, aprendemos a demonstrar carinho com aquela que foi o nosso primeiro amor, que é a nossa mãe, né? Ou a cuidadora. Eu falo mãe no sentido geral, ok? Entendamos que hoje mães podem ser pães, né? Os famosos pais que são mães. Que existem outros tipos de cuidadores. Mas a palavra mãe é para identificar essa pessoa. E o que fazer quando suspeitar? Vai à polícia? O ideal ao suspeitar é começar a observar a criança em primeiro lugar. Ver as atitudes. Se ela está mais retraída, se com aquela pessoa específica que você está suspeitando, que tipo de atitude que ela tem? Ela é arredia? Não é? Ela fica distante? Não fica? Que tipo de relação acontece?
O exemplo que eu dei, né, da criança que fazia carícia lá na babá e que a mãe pegou e tal, não sei o quê, exatamente isso, porque a babá fazia as carícias, algumas carícias dele, mas ela pedia mais para ele fazer nela e a criança gostava, achava aquilo gostoso e tal. E a babá falava, é porque você, a fulaninha aqui, não diria o nome, mas a fulaninha adora seus carinhos, você é muito carinhoso. Então a pessoa vai tendo aquele contato. Outro exemplo de consultório, um outro rapaz que chegou banalizando isso. Porque todos os homens já foram abusados, estuprados quando criança. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou, sim, todo homem é abusado quando é criança. Você pode ver, não tem nenhum outro para ele no meio da terapia. Eu falei, olha, você me desculpa ele informar, mas isso não é uma verdade factual. Várias pessoas foram abusadas, sim, fato, mas não é a maioria. Se você foi, vamos falar sobre isso. Porque isso não é uma coisa para você achar que isso é normal, que vai ser normatizada, que vai ser banalizada dessa forma. Você se restou algum resquício sobre isso, vamos falar sobre. O senhor me perguntou sobre a questão da vingança. Muitas vezes o abusado, ele não fica com raiva do abusador, mas ele fica com raiva do genitor, do parente que cuida dele, que permitiu. E muitas vezes o parente não permitiu, o parente apenas não sabia. E aí a criança, o adulto... Entende que ele deveria saber. Ele deveria ter suspeitado. Como assim minha mãe não cuidou de mim? Como assim minha mãe não... E o que fazer, assim? Suspeitou, espera muito tempo ou já... O ideal, suspeitou, começa a criar situações, bem como vou dar um outro tipo de exemplo, quando acontece exemplo de abusos com idosos, né? Onde as pessoas instalam câmeras escondidas no quarto do idoso, porque às vezes o idoso é acamado, o idoso tem alguma dificuldade e tal, instala as câmeras escondidas, um simples celular. Vou dar um exemplo até do abuso que teve há pouco tempo, estarreceu a todos nós, daquele anestesista que abusou a grávida enquanto ela estava sendo operada. Exatamente, tendo o filho, parindo. E ninguém percebeu. E como é que aquilo foi descoberto? Um simples celular colocado num lugar onde não havia como ele saber que estava sendo filmado e foi filmado todo lado. Então, no momento da suspeita, criar situações, trocar horários na sua rotina, né? Porque, às vezes, como o abusador já sabe do seu horário de rotina, ele se encaixa ali, ele entra naquele meio ali. E aí ele vira e fala, bom, nesse horário eu estou salvo, eu posso muito bem fazer o que eu bem entender com a criança ou com a mulher, porque ninguém vai descobrir, né? Eu vou estar aqui sozinho com a vítima. E aí, se você suspeita, troque um pouco seus horários, dá uma incerta, chega em casa num horário antes ou um horário depois do que você está acostumado, bote um celular, uma câmera para ver, filmar um dia inteiro, uma rotina, para ver como é que aquilo está acontecendo, ou pelo menos por uma semana, que aí você vai ter pelo menos uma noção do que está acontecendo. Perfeito, sim, descobriu. Eu imagino, não vivo isso todo dia, eu vivo isso pelo setor de DST, quando tem uma queixa, e aí eu, como profissional, notifico ao conselho tutelar. Eu imagino, olha só, vivência, se as pessoas, no geral, dão esse andamento judicial ou então despedem, descartam aquela pessoa e não promovem o devido acompanhamento judicial para que essa pessoa não vá fazer em outro lugar. Normalmente, o normal, infelizmente, ainda deixar para lá e se distanciar da pessoa. O exemplo do rapaz que é babá e tal, a mãe deu uma surra na babá, e despediu a babá. Tocou ela para fora de casa e tal, não sei o quê, despediu a babá e não levou adiante. E essa babá com certeza vai fazer isso em outro local. Perfeito, perfeito. Então, acho que vale, na minha visão, vale a informação de que oficializa aquilo no devido canal. Perfeito. Criança, conselho tutelar, adulto, ou vá na polícia, vá no Ministério
vai em algum lugar e oficializa a suspeita. Não diga que é, diga que há uma suspeita. Tem a delegacia também, né? E a delegacia da mulher. Da mulher. Então, a mulher, no caso da mulher, ela vai lá e faz a denúncia. Se ela não conseguir se sentir acuada, hoje em dia, que eu acho sensacional, a ideia e o que está sendo promovido, e gostaria de promover aqui também, a ideia de escrever com um batom vermelho a letra V na palma da mão e mostrar numa farmácia, num supermercado, em qualquer lugar. Agora, farmácia, supermercado, olha, atento, hein? Todo mundo tem que saber. Batom vermelho, letra V. V na mão significa... Estou sendo abusada. Estou sendo abusada. Isso é um pedido de ajuda. Pedido de ajuda. É como se fosse o SOS de código morte. Sim. Hoje em dia é isso. E pode ser... Em qualquer lugar. Você mostra para um taxista, você mostra para um motorista de Uber. ônibus. De Uber? De ônibus. Você mostra aqui, você só mostra a mão, a pessoa tem. O ideal seria que ela entendesse que você está pedindo ajuda. Porque você não tem como, às vezes o abusador está do lado. E aí, o que essa pessoa deve fazer? Imediatamente tentar buscar alguma autoridade, né, o mais próximo possível, e tentar coibir aquela pessoa de voltar para casa ou não deixar ela voltar para casa sozinha, né, para poder as coisas serem apuradas, haver a questão do distanciamento do abusador, da abusada, tanto tempo até que aquilo seja apurado, porque se você vai, exemplo, se você vai na delegacia da mulher, né, eu tive uma secretária que, inclusive, teve essa questão. Eu fui levar ela na delegacia da mulher, deixei de atender naquele dia, desmarquei paciente. Todo município eu levei né? ela na delegacia da mulher. Imediatamente ela foi feito o boletim de ocorrência. Imediatamente, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, o abusador foi notificado e ele não podia chegar perto dela a 500 metros e tal, até que tudo fosse sanado. Então, de imediato, o normal que a justiça faz é coibir essa permanência no mesmo espaço, 500 metros, né, o abusador da vítima. Então, por exemplo, se a vítima chega num restaurante ou chega num supermercado e o abusador ele tem que sair, ele é obrigado a se retirar. Senão, do contrário, ele vai preso, né, porque tem a medida provisória de 500. Mesmo que ele não soubesse, ele tem que saber. Ele vai ser notificado disso. E aí ele tem que sair até que todos os fatos sejam apurados, seja dada a condenação ou não, porque aí é uma questão já de justiça, não entra mais. Apurar. Aí não entra mais no nosso âmbito da saúde, aí é uma outra jurisprudência, né? Onde vai haver uma apuração, vai haver a queixa, vai haver exame de corpo de delito, porque tem toda a questão, o doutor, como um excelente ginecologista, sabe que a área fica, né, com hematomas, com o esperma, resquícios do abuso, né? Normalmente a fricção, né, exatamente por ser um abuso, por ser forçado, é muito diferente daquela que você faz quando você está fazendo amor, quando você está de uma outra forma. Então, aquela região fica muito, digamos, não danificada, mas fica muito machucada. Machucada, magoada, e Exato. Fica vermelha, ou fricção. E no caso da mulher, a gente falou, né, das crianças que você ia falar, e quais são essas implicações psíquicas, esses traumas? Com relação à mulher, a mulher começa a ter ojeriza de homens, em geral. É muito comum. E aí não quer mais se relacionar, tem medo de se relacionar, porque acha que o próximo vai cometer a mesma coisa, começa a evitar rodas sociais, onde tem amigos e tal, onde possa ter o sexo oposto, o sexo que fez, né, a agressão. Ela começa a ter uma atitude de evitativa, né, de evitar todo e qualquer ambiente onde ela possa se sentir exposta, né. Começa a ficar mais antissocial, não querer sair de casa e tal. É muito complicado porque aí é um tratamento que é feito, eu gosto muito de dizer, silenciosamente, porque entra a questão da depressão. Porque a pessoa que é abusada, e ainda mais se ela já é uma adulta,
jovem adulto, quanto menor a criança, o trauma é mais fácil de ser corrigido, mais tranquilo de ser tratado, porque a criança não entende aquilo como algo que fez mal, entende aquilo como uma carícia, alguma coisa, e depois entende que era errado, somente. Então isso ajuda no tratamento, ajuda para o psicólogo, isso ajuda, porque ajuda a tirar da criança uma imagem que ela gerou, que ela imaginou que fosse não estou fazendo nada demais, estou dando um presente, estou dando um carinho no meu tio, estou fazendo agrado para o padre da segregada, da igreja aqui perto de casa, estou fazendo um carinho para o meu vizinho, porque normalmente são essas as pessoas que fazem abuso da criança. Então, para o psicólogo é mais fácil tratar a criança, porque a criança é como se fosse uma tela em branco. Então, ela absorve aquilo e entende como um carinho, depois você desconstrói essa ideia na cabeça dela e faz ela entender que aquilo não era correto, não era certo, e que ela vai, de alguma forma, ter que se defender futuramente. No seu trabalho, você nota que essas pessoas perdoam os abusadores? Existem casos até de se apaixonarem. Não é a questão mais comum, não é o mais comum disso tudo, mas existe a questão ainda de se apaixonar, de achar que aquilo foi, como eu estou falando, um carinho ou alguma coisa afetiva e não alguma coisa que estava sendo utilizado para o mal. Então, um técnico, quantos exemplos nós temos aí de atletas de alto rendimento que foram usados por seus técnicos, né? E que passaram anos sem se tocar que aquilo foi um abuso. E só se tocam depois de 20 anos, 30 anos e por aí vai. Então, quando isso acontece nesse período, a pessoa não tem ainda, às vezes, muita noção de que é um abuso, né? A própria mulher, o abuso só se torna algo mais factível para ela entender que ela está sendo abusada se há violência. Ela não entende, às vezes, que é uma manipulação, uma obrigação. Você vai botar roupa tal, eu quero transar agora, eu quero... E ela que ela não pode dizer não, que não é não, né? Tem também... Que é aquilo que eu estava falando, eu não sei se já está... quer dizer, uma bela hora vai diminuir. Se já não fica implícito nessa relação de homem e mulher, que homem é maior. Perfeito a sua colocação. Eu fico olhando nas novelas, nos filmes, eu não consigo observar um filme que a mulher é do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho é raríssimo. Maior, eu não me lembro de ter visto que ela maior se apaixona por um homem maior. Isso já não... Você nota... Será que isso também não é um pouco, de certa maneira, de perpetuar essa coisa, de que o homem tem esse poder? Não é uma violência para a gente levantar a bola e ver, será que os produtores, na hora que vão escolher o seu elenco, já não tem aquilo enraizado que, não, o homem vai ser maior, vai ser mais forte do que... Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade... Mesmo que às vezes a mulher bota mais forte do que o homem, ou bota igual. Essa semana eu vi um filme, o Enola Holmes, que mostra isso. Não só o irmão dela, Sherlock Holmes, era maior, como com quem ela se apaixonou era maior, todo mundo. E ela, nitidamente, muito esperta, muito inteligente, mas mostrando essas situações. Isso é interessante para a gente analisar como a nossa sociedade, em geral, é uma sociedade, em termos velados... E não é uma sociedade brasileira, estou falando de mundial. Mundial, sociedade global. Que é uma sociedade veladamente machista, veladamente preconceituosa, veladamente racista. Tem todas essas coisas que muitas vezes estão veladas, estão ali, estão subentendidas ali. Nós vemos, assistimos... E já fica até como certo, né? Exatamente. Inclusive, na hora de você educar um filho, educar uma criança, um adolescente e tal,
você passa, às vezes sem querer, a ideia de que, ó, é porque o homem vai te proteger, é porque a mulher é o sexo frágil. Você vê até nas palavras que nós utilizamos. Como se proteger fosse um corpo maior, né? Se proteger não é isso, né? Como é que o senhor vai lidar se um amigo seu não proteger a mulher? Vai falar, pô, o cara é um trouxa, não foi lá proteger. E por que ela não podia ela própria se proteger? Ela não podia ela própria Ou podia ser uma proteção compartilhada? Perfeito. Eu acho que já tivemos grandes avanços, até mesmo porque tem a questão, hoje em dia, da guarda compartilhada da criança, quando há separação. Então, acho que já tivemos grandes avanços em vários sentidos. Mas ainda estamos longe de chegar a ter uma equidade onde mulheres e homens estão no mesmo patamar, não Vamos exatamente, onde o homem e a mulher têm o mesmo valor dentro da sociedade, seja no sentido de ganhar o mesmo salário, né? Ter possibilidade de ter a mesma hierarquia dentro de uma empresa, de uma família e tal, do que um homem, porque quantas mulheres, outro exemplo que eu trago do consultório, sustentam seus maridos, ganham mais, porém, na hora de pagar a conta no restaurante, é o cartão dela que ele pega para pagar, porque ele sabe a conta. Mas para não passar como se ele fosse o sustentado. Fica aquela coisa meio por debaixo dos panos. Um acordo entre casal, né? Não que seja errado fazer acordo dentro do casal. E às vezes até em momentos de vida, um ganha mais, outro ganha menos. Isso é... Perfeito. Mas isso é uma questão que, se pararmos para pensar, qual a necessidade de não assumir que a mulher ganha mais que o homem e que ela que paga ali pro casal e tudo mais? São um casal. Eles têm liberdade de quem quer que seja pague um para o outro, ou seja lá como for, e não há necessidade de haver explicação para quem quer que seja. Porém, para a sociedade, há necessidade de como assim, fulano é sustentado por ciclana, e por aí vai. Beleza, a gente está num papo muito bacana sobre esse assunto de violência, sobre as alterações psíquicas e como você vê, quais são essas alterações assim no consultório? Que mais o paciente, a pessoa abusada, reclama mais? Tem alguma sintomatologia? Normalmente, a paciente mulher, né, e tal, ela traz a questão do desamor, do desamparo, né, dela se sentir sozinha, dela se sentir largada, dela se sentir que ela não tem a proteção, que ela está, às vezes ela busca alguém da família que ela tenha algum certo de, digamos, maior intimidade ou se sinta mais à vontade para falar, e a família desmerece, não fala nada não, é teu marido, fica quieta. Não. Então, para dentro do consultório, a questão psíquica que ela traz é isso, é a falta de poder se abrir com alguém. Então, no consultório ela consegue se abrir melhor, porque aí é alguém neutro, que eu não vou falar com o parente dela, não vou falar com a família dela, e vou tentar, né, trazer para ela, dentro do tratamento, né, que são, a gente fala que são 7 passos. O primeiro dele é a autoestima, retomar a autoestima dessa mulher, retomar a autoestima dessa pessoa que foi maltratada, que foi desmerecido e tudo mais, e que antes não se tocou, talvez tenha se tocado depois, ou que sempre se tocou, mas não sabia para onde recorrer, e finalmente recorre ao tratamento psicológico. Os outros 6, né, como são 7, a gente pode falar da automotivação dessa pessoa poder entender que depois que ela tem uma autoestima elevada, ela tem uma automotivação também para se colocar num lugar diferente que ela se colocava. Se antes ela se colocava como uma vítima, uma coitada e tal, agora ela já não se coloca mais. Agora ela já não deixa mais haver alguma coisa que seja opressor sobre ela. A forma dela como lidar com quem quer que seja, sem medo de ser julgada, sem medo de ser, porque fulana se submetia a isso, aquilo com o marido, agora, exemplos também com história. Virou sapatão porque agora não quer saber de homens. E não é essa uma questão. A
questão é que às vezes não quer saber naquele momento de ter contato mais íntimo, porque está ainda traumatizada. Traumas são difíceis de serem tratados, porque muitas vezes você trata o entorno, mas você não consegue tratar a raiz. A raiz vai sempre existir lá dentro. É igual uma ferida na pele. A gente cicatriza, a casquinha cai, mas aquela ferida tem aquela marquinha bem de leve, mas fica a marquinha ali, para você lembrar que você levou aquele tombo. A mesma coisa acontece com o psicológico. A gente trata o entorno, a gente trata tudo, dá todas as ferramentas para essa pessoa que foi abusada voltar a trabalhar, a ter uma vida normal, como a gente pode dizer, né? A interagir, a ter amigos, a sair, a se gostar, a se amar. Muitas mulheres, inclusive, depois de traumas como esse, não conseguem se masturbar, que é muito, muito, muito necessário a mulher saber que ela própria pode se dar prazer. Assim como uma criança própria se dá prazer, ela própria pode se dar prazer. E ser feliz daquele jeito. Ela não precisa de ninguém para isso. E ao conhecer o corpo dela, é a hora que ela vai conseguir conhecer o corpo do parceiro, da parceira que venha estar com ela. Então, essa mulher também tem traumas com relação a isso. Como assim ela vai se masturbar? Como assim ela vai se tocar? Porque aí ela vai lembrar do que ela sofria. Então, a gente trata também essa questão da memória, né? De como tratar com isso, como lidar. Quanto mais falado, quanto mais trazido para a terapia, e isso de minuciado, assim, nos mínimos detalhes, né? Colocado em minúcias e tal, melhor para essa mulher, melhor para essa pessoa, porque ela vai estar, digamos assim, exorcizando esse fantasma que roda. Problema, sério. Caramba, que coisa boa, que papo bom. A gente tinha que ter um vinho aqui, um café a mais. Mas, pessoal, a gente tem que chegar ao fim. Vale a pena, mais uma vez, ler esse artigo, Judiciário pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Eu acho que a gente tem que documentar. Muitas situações são percebidas, são até afastadas, mas não são avaliadas, documentadas e, evidentemente, punidas se for necessário, reeducar se for necessário. Eu não estou aqui querendo botar na forca, mas tem que mostrar, olha, você errou, nesse país aqui a pena é essa, diferente do Catar, e às vezes até a sociedade mundial como um todo. Claro que temos que respeitar as religiões, respeitar as normas de cada país, mas tem situações que não dá mais para respeitar, não dá mais para não enfrentar. A mulher não pode entrar, a mulher não pode ficar em determinado local, tem que usar uma roupa assim assado. A sociedade tem que pensar se isso não é uma violência, ou pior, né, Flávia? É uma conivência com a violência. Você aceita isso. Então a gente tem que se rebelar, tem que jogar para fora, ver, notificar na Lei Maria da Penha, no ver, na delegacia especial, no Conselho Tutelar, e entender que somos iguais. Por exemplo, meu depoimento hoje, a pessoa com quem eu sou casado, a mulher que me possui, minha esposa, ela é mais forte do que eu. Ótimo, ela me protege. Ganha até mais do que eu. Compartilhamos as despesas. A família toda sabe disso, os filhos sabem. E é muito bom isso daí. Vai ter um momento ou outro que eu ganho mais, um ano ou outro eu ganho mais. Enfim, peço até para ela, poxa, passa um pouco do seu quilo aí para mim, que eu preciso melhorar a minha massa. Isso é bom, por que não? E vai ter momentos que você, até sem força, até sem uma arma na mão, você pode proteger.
você protege com uma atitude, você protege com um olhar, enfim, tem todo um vocabulário, um volume de atitudes que a sociedade não pode mais conviver com essas situações. Né? Então, eu vou trazer só para ilustrar isso que o senhor está dizendo, que eu achei sensacional na época, né, e acho que até hoje ainda é assunto, quando teve o Oscar, que o apresentador, que era um comediante americano, fez uma piada sobre a mulher do Will Smith. E que ele não gostou porque ela tem uma doença e tal, por isso é careca e tal, o cabelo não cresce e tudo mais. E ele se levantou, foi até o palco e deu um sopapo, um soco na cara do cara e falou: não fale da minha mulher. Na minha frente, não, você não vai falar da minha mulher. Aquilo não é que fosse machista, que ela que tinha que ir lá bater, mas você vê que ao cuidar da cumplicidade do casal, ela se sentiu ofendida, não comentou nada com ele, não mandou ele ir lá bater no cara, não fez nada, as imagens são claras. Ela olhou para ele e falou, né, aquele olhar de que merda, né? O cara falando merda aí. Que idiota esse cara, né? Exato. E ele quis tomar a atitude de ir lá defender a sua mulher. Ele quis tomar a atitude de levantar e ir lá dar um papo na cara do apresentador. É ao vivo, né? Foi recriminado pela academia. Sim, foi ele saiu. Exatamente. Ele podia ter feito até a mesma coisa sem bater no sujeito, né? Sim, mas cada um reage. Cada um reage de uma maneira, e cada situação é uma maneira. Mas esse é um bom exemplo para entender que assim, ela não precisou daquela proteção. Ele fez porque ele quis. Isso é a cumplicidade do casal. É cada um achar que, se eu acho que eu tenho que defender meu marido, eu vou lá e faço. Sim, sim. E vice-versa, a mesma coisa. Eu sou filha de um casal que é assim. Eu vejo muitas vezes meu pai defendendo minha mãe, e vejo o oposto também, né? Minha mãe fica indignada e tal, e lá bater boca, tomar atitude para defender o marido dela. Eu acho que todos os casais deveriam, hoje em dia, se repensar sobre isso, porque não existe o forte do casal. Isso tem que ser conversado à mesa, né? Perfeito. Isso tem que ser a família, os filhos têm que perceber essa cumplicidade, né? Eu acho isso muito importante, eu valorizo muito isso, que esse aprendizado ou desaprendizado, se a família vê sempre de uma maneira, a criança é criada ali, ele vai achar que é o normal, né? Pois é, quando você vê o diferente, você entende que o diferente é, talvez, uma coisa normal também. Eu sei que a minha família é diferente de muitas famílias por aí. Graças a Deus eu aprendi que não tem mais forte entre meu pai e minha mãe. Existe o casal ser forte. Então, quando o casal é forte, não vai importar quem vai tomar as rédeas naquele momento. Uma vez vai ser minha mãe, outra vez vai ser meu pai. E entender que isso muda durante a vida. Às vezes um tem uma atitude aqui, o outro ali, um está trabalhando mais ali, o outro mais aqui. Entender que a vida é uma coisa dinâmica para ver quem vai representar em determinada situação, quem vai ser mais forte outra, e também entender que o ser mais forte não necessariamente é ser o mais pesado, é ter um soco maior. Ser o mais forte pode ser outras situações, entender, ter calma, estar ao lado, ter cumplicidade, apoiar e denunciar também, já que nós estamos falando da Lei Maria da Penha. É uma pena que a gente tem. Eu só gostaria de deixar um recado aqui fecha claro. Fecha o programa. Eu gostaria de deixar um recado aqui claro, para que todos entendam, né? Devem estar se pensando, se a psicóloga escuta que houve o abuso, então por que a psicóloga não vai lá denunciar? Não podemos, por conta do sigilo profissional. Eu não posso entrar numa delegacia, a não ser que a minha paciente ou o meu paciente esteja em alguma situação de risco de vida. Que eu tenha noção de que vai haver uma morte, vai haver alguma coisa mais séria, e eu tenho que tomar atitude para tal. Do contrário, eu não posso abrir. O que eu posso fazer é incentivar essa mulher, esse homem, essa criança que eu estou atendendo, a falar com as pessoas que são necessárias, a ir nos lugares necessários,
necessários, seja no conselho tutelar, seja na delegacia da mulher, seja falar com um parente e pedir ajuda, seja escrever o B com um batom vermelho na mão e ir numa padaria, em algum lugar, e mostrar aquele B para pedir ajuda, pedir socorro e tudo mais. Então, assim, eu como psicóloga, eu não posso abrir o sigilo se a pessoa não estiver à frente de tudo isso. Ela pode me usar como testemunha porque eu vou ter todos os relatos das sessões, mas eu não posso tomar uma atitude sem ela própria estar em risco eminente de morrer ou de ser assassinada ou qualquer coisa do gênero, que aí, no caso, a gente fala que é risco de vida, que é o único, porém, a única abertura que o Conselho Federal de Psicologia me dá para poder ir até a delegacia e tomar essa atitude. Nós, no setor de DST, quando é considerado incapaz uma criança, nós notificamos o Conselho Tutelar, dizendo, olha, atendi uma criança com uma lesão, uma doença DST, e eu jogo no Conselho Tutelar, e aí o Conselho Tutelar tem que fazer todo esse trabalho, porque eu estou vendo uma DST no incapaz. No nosso caso, eu posso informar algum responsável e pedir que o responsável vá ao conselho, mas eu não posso, infelizmente. Então, tem as nuances. Dentro da nossa própria área da saúde, tem o que o médico pode fazer, o que o psicólogo pode fazer e por aí vai. Como perita judicial, eu recebo muito, às vezes, para fazer análise e avaliações para varas de família sobre a questão de abuso e tudo mais, que eu tenho que dar laudo. E aí entra muito nesse caso. Então, acaba, depois que há a denúncia, aí vai haver averiguação, aí é a hora que eu entro como, não mais só como psicóloga, mas como psicóloga perita, para poder fazer o laudo daquela situação. Perfeito. Passamos aqui um bom tempo falando sobre as implicações psíquicas de trauma psicológicos os acusados por abuso, com a querida Flávia Pitella, psicóloga clínica e hospitalar, psicóloga perita judicial e fundadora e coordenadora do projeto Terapia para Todos, que atende via virtual, internet, interplanetário e tudo mais. Foi uma maravilha falar com você, participar desse programa, ter você nesse programa, no Nu com o Mauro Romero, que logo, logo vai estar em todas as redes, para todo o Brasil e para todo mundo. Muito obrigado, Flávia. Tenha uma boa semana, bom final de ano e um belíssimo 2023. Para todos nós, e aguardo o próximo convite, para a gente bater mais papo sobre psicologia ligada à saúde mental aí da galera que está precisando. Beleza, pessoal? Um beijo para todos e fique sempre ligado no A Nossa Saúde, no com Mauro Romero, na rádio Toda Palavra. Um beijo! Você ouviu o programa A Nossa Saúde, uma produção da rádio Toda Palavra. A apresentação do médico e professor da Universidade Federal Fluminense, Mauro Romero Leal Passos. Produção, Meane Albuquerque. Trabalhos técnicos, Camilo Borges. Direção de jornalismo, Marcos Gomes. Coordenação e direção-geral, Luiz Augusto Hertal. Ouça pela rádio Toda Palavra, às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos. Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários.
Quero ver você nos assistindo, hein?